vai tocar a abertura, pô. Foi rapidinho, só um trechinho pra dar um gostinho. Vai começar o podcast legal. Legal. Gênios Podcast começou pra você. Hoje vamos falar de tráfico. Tráfico de formiga é namorar. É namorar. Todo mundo moveu pra cima assim, ó. É namoral. Tá bom. É namoral. Tá bom, vou. Acabou. Acabou essa porcaria. Valeu, galera. Obrigado aí por mais um podcast. Tamo junto. Bom, meu povo, gostaria aqui de iniciar os debates, abrindo aqui a mesa, com, né, primeiramente apresentando os membros deste debate profundo. E mais uma vez abordaremos temas de altíssima relevância para a sociedade. E primeiro eu gostaria de agradecer aqui a presença do Zé Emerson. Sem ele, esta live não seria possível. É verdade. Esse podcast. E claro, o especialista convidado de hoje é o Delton. O Delton, ele é especialista, Delton, né? Exato. Ele tem vasta experiência não apenas na distribuição de mercadorias pelo mundo, né, toda a logística de transporte. Ele é um doutor aí em logística avançada interplanetária. E ele também, em sua tese de doutorado, famosíssima tese de doutorado, defendeu, e daí que inclusive foi o que chamou a nossa atenção para esse tema, que o Delton, ele estudou, né, como as formigas, né, otimizaram o processo, e nos estudos dele ele acabou descobrindo um grande esquema envolvendo esses animais que provavelmente estão envolvidos no tráfico de bens e drogas ilícitas e ilícitas por todo o planeta. Pouca gente sabe, mas as formigas elas são encontradas em todos os biomas, exceto nos polos. E aqui eu já quero começar a discutir nesse ponto, né? Porque todo mundo sabe que as formigas só não estão nos polos porque não tem nenhum CEP lá. Justo, então não tem como fazer entrega. Você vai entregar para quem? Vai entregar para quem? Justo. Então quer dizer, a gente tem formiga... uma sociedade... Formiga não nada. Nada. Você não, nada. Mas então, é estranho, porque eu nunca vi também formigas, né, nos polos aquáticos. É porque elas cansam. Ah, entendi. Verdade. É muito bom ter um especialista, né? É sempre muito bom, né? É um diferencial, é um profissional mesmo, é um profissional. Pois bem, né? Então a gente tem aqui o Delton, digo. É que é bem parecido, né? É estranho, exato, né? Como parece, né? Tem muitos especialistas nesse meio. Eu acho que é exato. Delton, me diga uma coisa. Você que estudou o tema, né? Eu acho que vale a pena sempre a gente ter aqui o costume, né, nessa nossa grande mesa de debates dos gênios, fazer uma revisão histórica, né, do que se sabe. E você, diante de tantos estudos, né, onde você escolheria o começo da história das formigas, como elas desenvolveram essa habilidade e como essa habilidade, né, elas utilizaram para ganhos próprios, para por debaixo dos panos aumentar o fluxo de mercadorias e muitas vezes órgãos são carregados também em larga escala, né, para o mundo inteiro, bem abaixo dos nossos narizes, literalmente. Como você explica primeiro essa habilidade, né, Bom, como vocês trazer aqui, né, boa noite. Nessa mesa aqui, né? Boa noite. Boa noite. Porque aqui ainda tá claro, como dá pra ver, né? Aí fica confuso um pouco pra mim. Desculpa, perdão, é que inclusive se tiver algum atraso, galera, desculpa, porque o Delton ele está hoje, né, na Finlândia, está fazendo pesquisas aí sobre, como um grande especialista que né, está pesquisando sobre as formigas quentes do fundo aquático ali, inclusive, né? Que tem ancestral viking, inclusive. Isso, exato. Inclusive, eu se permite aqui, Delton, eu sei que uma das razões dele estar na Finlândia agora é porque há muito profecias indicavam que a central das formigas está na Finlândia, o grande centro, por ser exatamente onde a Terra termina. Daí, inclusive, o nome, Finlândia. Justo. Exatamente, isso. E aí por isso que... toda mercadoria no transporte, né? Ela tem que chegar em algum lugar. Isso, exatamente. Bom, primeiramente aqui, né, obrigado por ter sido convidado.
para a mesa. E tocando no assunto aí que você falou aí do começo, né, pra gente pegar lá de trás, né, lá do início, porque como formigas já andam enfileiradas, a gente também tem que trazer o assunto lá para trás, né. Então, vocês têm que observar, tem que primeiro raciocinar que a formiga é um animal que está há bastante tempo aqui na natureza, né? Então, antes de o ser humano pensar em viver em sociedade, a formiga já vivia em sociedade há bastante tempo, né? Tanto que a formiga já desenvolveu, ao longo da história evolutiva, né, das formigas, elas desenvolveram tantas habilidades, tantas coisas, né, que são atribuídas às formigas de modo geral, que muitas palavras, né, que vieram do latim ou de outros idiomas mais arcaicos, elas se derivaram, né, da questão da palavra formiga. Se você vê, por exemplo, formato, né, formato vem de formiga, porque a questão da formiga ela ser como se fosse um esculpidor, né, da natureza, então você tem a palavra formato associada a isso. Inclusive tem a mesma quantidade de sílabas, né? Se você a amizade separar também, né? Formiga e formato, basicamente todos são três sílabas. Exato. Inclusive a palavra que deriva, né, no caso da amizade, ela também foi extraída disso aí, né? Porque, como o Dalton mesmo apontou, né, como força modeladora da natureza, ela também simboliza aí essa questão da amizade. Daí decidiram, não, a pessoa é muito amiga, entendeu? Já dá formiga. Inclusive, um dos maiores formigueiros, no caso para fósseis de formigueiro, né, que é conhecido atualmente como Himalaia, ele faz parte da história da humanidade já há bastante tempo. Então, tipo, todo mundo, se você fala Himalaia, todo mundo sabe o que é, todo mundo reconhece o pico e tudo mais, por causa, né, do grande trabalho das formigas ao longo da história. Então, Dalton, se me permite só eu não sei, você que é um especialista pode me esclarecer um pouco mais dessa ideia. Eu não sei se esse monte, ele tem a Torre de Babel, por exemplo, ela tinha sido influenciada, teria sido uma forma do ser humano tentar copiar porque teve relatos, né, que o ser humano tentou criar uma torre até o céu, não conseguiu. Seria isso uma forma de tentar, né, copiar o que as formigas fizeram, né? Com certeza. Se você olhar para pensar, parar para pensar, não existia sequer o conceito de sociedade, né, antes das formigas existirem. Então, quando as formigas são a primeira sociedade. Todas as sociedades que existem depois são baseadas em formigas, né? Então, se você tem o macaco é um bicho social, formiga é antes disso, né? Muito antes. Se você pensar assim, o ser humano é um bicho social, mas antes disso, formiga também, né? Exato. Então, tanto que a resiliência das formigas é uma coisa tão bonita que elas sobreviveram a 5 eventos de extinção, né? Na Terra, e estão aí. Se adaptando, né? Exatamente. Vivendo. Inclusive, existe uma teoria, ainda assim, precisa de mais evidências, mas tudo que realmente seja, que vai ser o consenso acadêmico nas próximas décadas, é que os vulcões, eles nada mais são do que estações, grandes formigueiros utilizados no passado que foram abandonadas. Sim. E aí, para não deixar a estrutura ali, né, as próprias formigas canalizaram o magma interno que tem ali embaixo da crosta terrestre, para que se fechasse aquilo ali e evitasse que fosse utilizado por outros mamíferos, outros animais, aliás, insetos, enfim. E então, isso já garantiu o monopólio das formigas. Pois não, Del? O nome, por causa dessa associação com vulcões, falando um pouco da biologia das formigas, sabe que ela tem um estado anterior a formato de formiga, se chama lava, né? Então, os vulcões, eles têm, né, a propriedade do magma que você falou, ela era chamada antigamente, inclusive o termo comum utilizado hoje é lava, por causa disso, né? Porque é essa associação clara com formigas que você tem, né, desde a antiguidade. Exato. E eu queria lançar também aqui uma pergunta, né? E o que teria sido, porque assim, eu sei que a origem, né, de toda essa organização das formigas, da organização das formigas, ela é meio nebulosa. Mas qual teria sido o maior motor da evolução para fazer com que estes animais tivessem um senso de cooperação, amizade, para superar todas as dificuldades? Tá certo, né? A intriga. É Ford, não é Ford, isso aí é Ford, certeza. Ou Suzuki. Não, é intriga, porque, veja só, a fofoca, ela move a sociedade. Isso aí não é só a nossa sociedade, é toda a sociedade. Então, você pode ver que a relação
que fez essa união, né, essa coisa funcionar tão bem nas formigas, é basicamente para poder falar mal dos outros. Todos os bichos, nenhum bicho da natureza escapa de ser falado mal pela formiga. Inclusive, A elas estão gente ainda sempre tem fofocando, dificuldade. né? Desculpa te interromper. Isso. Se você observar uma formiga, né? Um movimento de formigas, elas são sempre uma vai, encosta com a outra, conversa com a outra, sai, passa para outra. E fica gerando essa intriga, né? Então, eu E imagino já que é há deva ser algo tanto nessa. tempo que a linguagem delas é tão avançada que é muito difícil da gente conseguir tentar sonhar em decifrar o que Exato, ela tá exato. falando mal da gente. Inclusive, esse é o principal motivador dos pesquisadores, né? Descobrir, o Delton pode falar muito melhor sobre isso, mas tipo, a gente sabe que o que faz uma formiga ir do ponto A ao ponto B é a intriga, é tomar satisfação. Uma formiga chega e diz, ó, fulaninha que tá no ponto B falou isso, aquilo, não sei o que lá da tua mãe. Aí a formiga diz, é o quê? Como é que Vai é, meu irmão? Vou deixar? lá agora. Ih, Aí ela vai, chega lá, é. a coisinha não tá lá, e digo, ó, já que tu tá aqui, pega esse grão de açúcar, já leva de volta, entendeu? E assim a gente vê a primeira lição que a formiga nos dá em relação à organização. A enganação, você canalizar o ódio do ser vivente para otimizar a sociedade é algo muito saudável. Exato. A O ódio formiga é uma com raiva, força ela consegue motriz. até levar mais peso do que ela mesma, né? Se você vê uma formiga, se você Exato. botar uma folha, sei lá, 5, 6, 7 vezes o tamanho dela, ela leva sem nenhum problema. Porque, veja só, as formigas são pequenas máquinas de ódio compacto, né? Ódio e intriga, né? Então, esse ódio ele é como um motor que lubrifica as pequenas patinhas dela para poder carregar o peso, né? Se você conseguisse fazer isso, imagina você, um ser humano com, sei lá, 50 a 100 quilos, você levar 10 vezes o seu peso, levantar 1 tonelada assim, com uma facilidade que uma formiga. Tem que ter muito ódio para você conseguir fazer isso. Justo. Não precisa nem de A força. formiga, ódio tem que- ela consegue compactar isso e não, você pensa assim, mas ela consegue compactar, mas a formiga é pequena, mas vê a quantidade. Justo. Junta Exato. aquele monte ali de ódio, né? Não é à toa que voltando aos grandes formigueiros do passado, né, que hoje em dia são fósseis, né, elas aprenderam um pouco ali a controlar isso, tinham catástrofes enormes que aconteciam, por quê? Porque quando tinha uma agitação ali e tal, não sei o que, né, o negócio não sai de baixo ali. Então, por isso que você tem aquelas erupções assim absurdas, né? Porque Exatamente. aqueles formigueiros têm essa propriedade de, né, não conseguir controlar muito bem o ódio ali. Mas isso é coisa do passado. Isso aí a sociedade Exato, elas melhoraram muito, né, com o manejo do ódio, exatamente. Bom, eu acho que já ficou bem claro, né, de que o motor da evolução das formigas ele é o ódio, muito bem explorado pelo E a intriga, Delton. não. E a verdade, a intriga. Não Qual dos dois podemos você acha que esquecer da seria o intriga. maior motivador? Não apenas porque assim, a gente sabe que as formigas, por terem uma sociedade, né, já de milênios, você analisar a sociedade, você identifica características que são inerentes a qualquer grupo de seres viventes que decide viver em sociedade, né? E aí por isso que o ódio e a intriga foram escolhidas, né, pela evolução para ser o motor que leva as formigas a serem tão eficientes, né? Isso. Mas qual dos dois, Dalton, você acha que... Primeiro, qual dos dois você acha que é o mais influente? E segundo, nós como sociedade deveríamos utilizar qual dos dois para melhorar aqui a eficiência? Olha, eu acho que todo mundo concorda que fofoca é, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta, né, que move a evolução, né, de modo geral, e a gente necessita disso. Por quê? Se você parar para pensar, o que é a evolução? O que é você deixar descendentes? É você passar a informação para frente. E a fofoca é uma forma mais pura de você passar a informação para frente, porque você passa ela ali, ó. Em tempo real você consegue modificar ela, assim, colocar uma maldadezinha ali, outra aqui. Então, tipo, é uma forma muito genuína de você fazer essa transmissão de informação, né? Então, que coisa mais natural que a fofoca, né? Então, eu acho que é uma característica da evolução que a gente tem que focar bastante, fofocar bastante, inclusive, porque a humanidade precisa disso, né? Olha as formigas como são evoluídas hoje em dia, né? Então, Verdade. Mas assim, antes da gente chegar na questão específica, né, que é a participação das formigas no tráfico de drogas em larga escala internacional, a gente precisa estabelecer por que elas são realmente tão influentes, né, tão capazes. Eu acho que assim, essa resposta que você já deu já nos indica assim, porque as formigas desenvolveram excelentes sistemas de organização, de distribuição de trabalho, e também de tráfico, né? Inclusive existem algoritmos hoje que são baseados no comportamento das formigas. isso.
Mas uma coisa que eu queria apontar é que nem sempre os humanos estiveram presentes. As formigas existiam muito antes. Nem sempre tiveram presentes, inclusive que as formigas têm essa capacidade de roubar, né, presentes que as pessoas recebiam. Verdade. Então, Principalmente se forem muito doces. Né, comida e tal. Que comida é um tipo de presente, se você parar pra pensar, né? Assim, porque é só hoje em dia que a gente tem a abundância, né? A gente fala assim, não, comida, que besteira, um Dalton, McDonald's. então, isso explica, então, por que a formiga ela é tão, né, esse ódio que ela sente, né, no caso, pelas crianças, né? Porque se a criança né, o ser humano, quando é criança, ele gosta muito mais de doces do que quando é adulto. A gente vê que criança adora doce. Inclusive, Festa de aniversário tem doces. Você vê que queria a aproveitar formiga... aqui. Pode falar. Me desculpa a interrupção, mas eu acho que vale a gente depois, de repente, chamar um outro especialista mais especializado na pedagogia da infância e da juventude, como criar, né, um adolescente, é que a criança, ela é um ser muito cruel. Já dizia Ariano Suassuna, né? Sim, eu tenho um amigo veterinário que ele é especialista nisso. Pronto, eu acho que vale a gente discutir aí como, né, por que as crianças são tão cruéis, mas prossiga. Não, então, assim, aí a gente vê que a formiga, quando acaba uma festa de aniversário, por exemplo, né, ou enfim, não dá nem o tempo de, sei lá, 2 horas que acabou a festa, as formigas já estão ali tentando pegar um doce, alguma coisa. Por que elas fazem isso? Seria pra gerar algum ódio? Por exemplo, a criança vai lá, ou a pessoa mesmo, um ser humano normal, um adulto, vai lá, vai pegar o docinho, caraca, cheia de formiga, o que é isso? Seria que as formigas, será que elas estão trabalhando escondidas ali pra tentar, né, mover o ser humano de alguma forma com esse ódio de, por exemplo, vou comer um docinho, caraca, está cheio de formiga, não posso comer mais, que merda. E daí ele vai fazer alguma outra coisa. Por exemplo, agora que eu não vou poder comer, eu vou lá lavar os pratos. Olha, veja só, se você pensar na questão física da coisa, né, a fofoca e o ódio como forças motrizes, o açúcar, ele também tem uma propriedade de energia aí no caso, né, então ele meio que funciona como um paralelo ali para auxiliar na potencialização do ódio, né, auxiliar na potencialização da fofoca, porque todo mundo adora açúcar. Então, quer uma forma melhor de você juntar, né, os seus pares, aqueles que são próximos, são semelhantes a você, perto de você, do que trazer um docinho, um negócio assim. Por exemplo, imagino que todos já passaram por isso aqui. Se você está numa sala de aula, abre um pacote de biscoito, qual é a primeira coisa que acontece? Dá um pedaço aí, maluco. Todo mundo se junta ao seu redor. É a forma mais eficiente de você... Assim, né, como uma pedra de crack. Se você chega na escola... Uma pedra de crack. Justo. O que já leva a gente para o assunto que a gente quer chegar, que seria exatamente, isso eu queria já puxar. Verdade, porque assim, milênios, só para finalizar o raciocínio, antes que eu perca aqui, milênios, né, da evolução das formigas fizeram com que elas se especializassem na distribuição, né, de tráfico de açúcares, que todo mundo sabe que são altamente viciantes. E aí, a partir do momento em que surgiu o problema das drogas na sociedade, as formigas viram uma oportunidade de trabalho, né? Porque é uma coisa que elas já trabalham cristais com metanfetamina, açúcar, para elas é a mesma coisa. E assim, formiga, eu acho que até a gente pode dizer que elas não são más, né? Elas são amoral, elas não têm moral. Tipo, se você quiser que ele entregue um remédio ou um corpo que você acabou de mutilar, ela vai lá, é carga, entendeu? É carga, tudo aquilo ali é carga. É uma sociedade superior, né? Como? É uma sociedade superior. Exato. Ela transcende o aspecto da moralidade. Agora, não confundir com o tráfego de formigas, que é um outro tema, está relacionado aí à questão do transporte urbano, mobilidade, tem uma tangencia o assunto, assim, mas é outra coisa. Né? Então, e também está relacionado ao fumo. Mas prossiga. Então, o que acontece? Você tem essa capacidade inerente das formigas de trabalhar baseado no ódio, gerar ódio em outros seres, né, fofocar, trazer essa informação, levar essa informação, e é o que acontece, né, você, ao longo da evolução, você tem a participação da formiga atuando em vários aspectos, né, então, por exemplo, se você for olhar na antiguidade, né, as primeiras drogas, vamos dizer assim, eram frutos apodrecidos, né, quer dizer, não somente a formiga ela tem a capacidade de utilizar de um entorpecente, de alguma coisa, como de enganar a pessoa, né, fazer ela acreditar que uma fruta podre, um negócio que ela não tinha serventia para ela, serviria para fazer alguma coisa, né? Não, isso aqui é bom,
essa manga aqui apodrecendo é bom. Aumentar o mercado, né? Né? Então, tipo, o poder da fofoca, ela tem essa capacidade de moldar a realidade de um jeito que faz com que, por exemplo, as pessoas acreditem em coisas, né, que acabam movimentando o interesse das formigas, né, de modo geral. Então, por exemplo, muitas das coisas que a gente utiliza hoje, assim, que foram introduzidas por formigas no nosso ambiente, o açúcar, por exemplo, é uma dessas coisas, né? Antes de a gente descobrir, vamos dizer assim, né? Descobrir uma palavra, o açúcar, né? A gente tinha formigas trazendo essa delicatesse da natureza para todos nós de uma forma muito mais eficiente, né? E aí a gente decidiu imitar, obviamente, como bons imitadores que somos, né? A fofoca ainda é um negócio que a gente tem que correr atrás para poder fazer a imitação boa aí para as formigas, mas tipo, é isso que a gente tem que correr atrás. Então, uma vez que você tem essa característica que as formigas apresentam, né, de estar sempre podendo levar coisas novas, influenciar com a fofoca aí, né, a humanidade, então a gente tem que se espelhar nisso para tentar ganhar algo com isso, né, com essa questão da fofoca que as formigas, né, promovem, né, o transporte gerado pelo ódio que elas conseguem produzir. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a nossa plateia aqui do chat, né, que sempre com contribuições de altíssimo nível. Um fato levantado aqui no chat, que eu queria aproveitar aqui para jogar a mesa, é que ninguém sabe muito bem de onde vêm as drogas vendidas na Cracolândia. Isso, segundo aqui o nosso digníssimo que está presente aqui na plateia, né, participando do debate ativamente, provavelmente seria porque as formigas é que levam as drogas pelo subterrâneo. Por isso, ninguém vê as toneladas de drogas que são passadas ali naquela região, né? E é muito fácil para a formiga disfarçar vários tipos de droga diferentes. Você vê a formiga carregando uma pedrinha, uma areia, que bonitinha carregando areia. Crack. Exato. Você vê a formiga na neve ali, tá? Que bonitinha ela passando pela neve. Cocaína. Exatamente. Você vê a formiga carregando mato, cortando, o matinho, a folhinha ela carregando. Ponha. Sabe quando a sua avó dizia, não, pode comer formiga que é bom para a vista. Isso, na verdade, é porque ela sabe... Não, ela sabe. Também tem essa questão do tráfico colírio, mas ela sabe que as formigas, por carregarem, né, gerações aí de formigas carregando drogas o tempo todo, parte do seu organismo mantém o passo significativo dessa droga. Então, quando a sua avó fala isso, é porque ela já comeu tanto que ela sabe da lombra que dá você comer formiga. Assim, inclusive, agora que você tocou nesse assunto, existe um mercado imenso, assim, voltando à questão do tráfico de formigas agora, só que um outro aspecto, um mercado imenso de consumo ilícito de formiga como entorpecente. Tem tipos diferentes de formiga que causam tipos diferentes absurdos. Desculpa aí, eu já te interromper aqui, Delton. Porque, assim, tem cidades já no Nordeste, por exemplo, que fazem esse tráfico abertamente, né? Você vai na cidade, vem aqui comer tanajura. Tanajura, inclusive, é um tipo de formiga que dá uma brisa, não é? Dizem que tem gosto de pipoca. Eu nunca cheguei a comer, mas eu tenho relatos de pessoas que, assim, comeu, viciou na hora, só quer tanajura, e, né? Além da formiga influenciar, né? Eu acho que, inclusive, isso aí é algo que, né, a gente pode até linkar uma coisa com a outra, né? Se a formiga ela faz esse tráfico de drogas, né, e tá dentro já do DNA dela depois de tantos anos, né? Quando um ser humano, por exemplo, ingere uma formiga, ele tá utilizando droga do mesmo jeito. E você pode ver que a formiga ela já vem preparada para isso. Pode ver que se você tá andando assim na natureza, você vê uma fileirinha de formiga, ali você já tá pronto, puxa um canudinho, já, né? Ali mesmo, exatamente. Ali mesmo. A natureza ela ajuda isso, se você parar para pensar, né? Então, você vai evitar essa tentação, né? Fica difícil, né? O que acontece? Essa relação existe na natureza de uma forma bem peculiar, assim. Por exemplo, nós, né, temos essa questão de consumir formigas para o uso recreativo, mas também fazemos isso com outro animal, com outros animais de modo geral, né? Então, por exemplo, a gente está explorando anos e vários animais aí há bastante tempo.
O café almiscarado, por exemplo, é do ânus de um pássaro. Você tem perfumes que são baseados em ânus de cabra. Então a gente consome a formiga também baseada, né, em propriedades dos ânus da formiga, né, tanto os anos de vida quanto, né? Então a formiga apresenta essa propriedade aí, e tipos de formiga diferentes têm propriedades diferentes. Então é um mercado imenso, assim, de uso recreativo de, vamos dizer assim, habilidades animais, né, ou propriedades dos animais só por diversão, né? Você vai ficar lá, eu quero essa formiga aqui, olha, tá na Jura, como ela tem um bolga gigante lá, fala, isso aqui vai dar um barato louco aqui, eu vou comer. Exatamente. Né? Eu vi que você citou ali sobre o Himalaia, né? Podemos dizer também, então, que o Monte Everest seria um gigantesco formigueiro glacial, certo? Sim. E é por isso, eu não sei, mas eu tive informações, ainda preciso, né, pesquisar, graças a Deus nós temos você como especialista no assunto. Eu não sei, é verdade que essas pessoas que sobem o Monte Everest, que vão... tem gente que até morre, né, em busca de chegar no topo, mas... Por que chegar no topo e descer, né? Tem alguma coisa ali? Será que ali se encontram, né? O tipo de formiga mais raro do mundo? Eu posso fazer uma denúncia aqui? Antes da resposta do especialista? A cocaína mais pura do mundo? Em satélites você consegue ver. E assim, olha, uma coisa que pouca gente fala é que ninguém que infelizmente não sobreviveu à jornada no Himalaia morreu de hipotermia, não. No Everest. No Everest, desculpa. Isso. Ele não morreu de hipotermia, não. Quando Overdose, foram alguns overdose. dos corpos que conseguiram recuperar, overdose. E pode olhar que a maioria deles tinha sinal de formigamento. Todos. O primeiro relato que tem é que hoje começou um formigamento aqui na perna, e aí ele vai subindo, tomando conta do corpo, e aí assim, né? E a gente sabe hoje que formigamento tá dando muita gente. Muita gente tá tendo formigamento aí. De onde é que vem o formigamento? É a história evolutiva do ser humano, muitos anos de abuso, de uso de formigas como entorpecente natural. As pessoas, né, que estudam café, por exemplo, né, tanto a variedade nativa quanto a variedade anal, elas gostam de dizer que o café é uma droga domesticada, né, porque a gente já trata naturalmente, né, café, vou tomar um cafezinho, ninguém fala assim, viciado. Justo. Cafezinho, né? Só que há, sei lá, 300, 400 anos atrás, o pessoal ficava, nossa, café, que absurdo, que coisa maravilhosa é o café. E com as formigas, essa história vai muito mais para trás. Então, a gente já tá... Nosso corpo já tá moldado à utilização das formigas como meio recreativo. Exatamente. Inclusive, tem até gente, né, que tem... Que tem criadouros de formiga. Isso aí seria uma forma de você cultivar a própria droga e... Exato. Eu acho que isso é uma coisa que assim, que ninguém fala. Ninguém fala, exato, tá criando formiga. Por que uma pessoa vai criar formiga? Porque assim, formiga não brinca. Formiga não pede comida. Exatamente, não senta. Formiga, manda a formiga sentar. Manda a formiga. Não faz, exato. Formiga não senta, formiga não faz carinho. Você não chega, a formiga faz festa. Nunca faz festa. Formiga não faz festa. Formiga e peixe também. Peixe aí tu pode falar depois isso aí. Formiga não se importa se você tá feliz, se você tá triste. Não se importa, inclusive, se você pegar uma delas e comer. Exatamente. Formigas são seres amorais. Elas recusaram a sua individualidade pelo bem coletivo e, por isso, abandonaram qualquer senso de noção moral. E, portanto, são eficientes no que fazem. No caso, distribuir o ódio, né? Exato. E a fofoca. Que tá ligado ali, né? Mas então vamos chegar aqui no assunto, no tema do podcast, que seria realmente o tráfico de formigas, né? E não o tráfico das formigas, como foi dito aí. Mas uma coisa liga a outra, não tem como, né? Por que vamos traficar? Vai ter, inclusive temos notícias, tá? Vou ver aqui o lançador, se você puder colocar no chat aí, pra galera do chat entender do que a gente está falando, né? Inclusive tem várias notícias sobre esse tráfico de formigas raras, formigas quentes, formigas do mar. O que é uma formiga quente, ô Dalton? Você que é mais antenado aí, o que seria uma formiga quente? É algum tipo de droga diferente que deixa você doidão? A gente sempre retorna à questão do como eu estava dizendo, né? Várias substâncias são produzidas por anos diferentes de vários organismos diferentes, né? E aí, voltando à questão da formiga, ela produz um tipo de substância chamado ácido fórmico.
O ácido fórmico, Justo. ele tem é um ácido, né? Ele tem uma propriedade corrosiva, né? Então tem certos tipos de formiga que tem essa propriedade de uma forma muito mais acentuada e combinada com outras características anais da formiga, você tem ali um composto químico, né, na bundinha do inseto, que quando consumido, dependendo da forma que você faz, né, se você, por exemplo, injetar, você vai ter um efeito diferente no corpo, e todos esses efeitos são associados à sensação de calor. Entendi. Causa da Por isso presença que é formiga. Entendi isso aqui. Inclusive, uma das formas muito antigas de se utilizar, de se consumir essa formiga, é você colocar ela numa colher, né? Aí você usa uma lupa para o raio do sol fazer um foguinho assim em cima das formigas, né? Aí você mistura, né? Pega a seringa e tudo mais, né? Se pica, né? Porque você já, inclusive, pode, né, aproveitar o processo de colocar a própria formiga para picar você também no esquema. Então, né, são Então, formas... isso aí pode ser um sinal também de você ter um viciado dentro de casa, né? Você não sabe, por Exato. exemplo. Exatamente. A criança tá brincando com a lupa, tacando fogo em formiga. Aí, você olha pra criança, tá, ó, a pupila abertona, e ele assim, ó. Não, vou brincar, mãe, vou brincar. Que vocês falaram, é por isso que tem a criança agitada, gosta de açúcar, porque o açúcar ele acaba sendo... Vocês, né, tem muita gente que fala que tem certas drogas que aumentam a sede, né, aumentam a fome. Formigas, de modo geral, aumentam a necessidade de doces, né? Então, você fica com aquela vontade enorme, assim, de comer qualquer coisa doce, de açúcar, né? Você vê um açúcar no chão, você vai lamber o chão, se fosse possível. Então, é um negócio, assim, realmente sério, né? Isso gera esse comércio, então, que a gente tem visto aí pelo mundo, né? Inclusive, as notícias que a gente mandou aí no chat são notícias internacionais de que tá sendo... É um comércio que tá ali o tempo todo, ninguém fala nada. Por que isso acontece, Dalton? Então, o problema... Perdão, Delton, é que você parece muito com... Muito. Eu já tô acostumado às pessoas errarem meu nome direto, então acontece. Me perdoe. Mas tudo bem. O que acontece é que, veja só, se você vê uma formiga carregando 1 grão de crack, você vai fazer alguma coisa? Justo. 1 grão não faz diferença, é uma né? formiga. Não, um grão. Exato. Não vale nem a pena, né? O que acontece se você vê várias enfileiradas ali na linha de produção, né, carregando para poder montar o bloquinho de crack ali, você tenta pegar uma delas. O que acontece com todas as outras? Elas se espalham, cada um vai pro seu Se canto. espalham, cada uma vai pro seu canto, se enfia debaixo da terra. Então o que acontece? É extremamente difícil de você conseguir coletar informações e coletar evidências das formigas. Então, assim, esse tráfico de formigas não é algo que acontece, né? Vamos dizer assim, o ser humano não faz o tráfico. Até faz, mas o tráfico de formigas é algo que acontece, que é feito pelas próprias formigas, certo? Que elas mesmas se organizam de uma forma... Exatamente. Veja como Porque é complexo. são amorais, né? Veja como é complexo. Por exemplo, se uma formiga está querendo sair do Brasil e ir para o Himalaia, o que é que ela faz? Ela rouba algo de um traficante, que para se vingar vai sequestrar a família dela, ela vai junto, acaba parando na rede de tráfico desse traficante e acaba sendo deslocada junto com a mercadoria que ela tentou roubar de início, fazendo assim, né, todo o ciclo baseado em manipulação, né, fofoca, que é aquilo que a formiga usa para poder, né, dissimulação. Dissimulação é a principal técnica. E... Bom, né, eu acho que a imoralidade das formigas, ela não surpreende ninguém, A né? moralidade. A moralidade, me desculpe. A moralidade. Veja só, porque, né, a gente não tá falando aqui, sei lá, de pombos. A gente tá falando de formigas. Formiga ali não tá no extremo do meio, né? A formiga é realmente... não sei se vocês, né, viram Star Wars, mas tem aquele Jedi cinza, né? Que é um sábio, né? O Bandu, ele tanto pode abrir um holograma do Jedi quanto do Sith, e quando eu pergunto, quem é você? Eu sou nenhum nem outro, eu sou o que tá no meio. A formiga seria, né, na verdade, o Bendu, ele seria justamente uma representação das formigas naquele universo, certo? Exatamente. A gente tem muitas representações de formigas na cultura humana, né? Se você for olhar assim,
Todos esses personagens que estão ali, assim, na linha do meio, né? Tem várias lendas, né? Contos de fada, né? Que o pessoal fala, o cara com a cabeça de ovo que ficava no meio de uma colina, não sei, cair para um lado, cair para o outro. É uma representação da formiga. Você tem o esmilinguido, né? Que é, né? Justo, a formiga tomando posse da religião para poder, né? Que elas sabem o poder que tem, entendeu? Então elas querem ter o controle da sociedade. Não para fazer o mal, mas exatamente para ter mais oportunidades de exercer a sua amoralidade. Que é, inclusive, em competição com a sociedade dos cupins, não é? Sim, os cupins. Sim. Inclusive, teve até um filme que relatou uma guerra, né? Se você olhar o tema da igreja protestante, aboliu, por exemplo, as figuras de cruzes, terços, todos os objetos relacionados à madeira. Madeira. Exatamente. Justo, faz sentido. Então, existe esse movimento de proposta e contraproposta, né, na religião, que é uma temática comum entre essas disputas de cupins e formigas, mas aí, né, coisa... Então, no jogo da natureza, uma coisa que a gente já vem vendo aqui ao longo dos episódios, né, apesar de ser sempre um tema que passa secundário, é que isso, acho que essa, inclusive, é uma das mensagens que a gente tenta trazer aqui nos últimos episódios, é que os homens, as pessoas, a humanidade, homens, mulheres e crianças, são apenas peões no grande jogo dos animais. Isso. Onde a gente tem, num extremo, de imoralidade dos pombos, e agora aqui a gente está discutindo a amoralidade das formigas, e já fica aí um spoiler para a próxima, né? No próximo episódio a gente vai discutir o extremo da moralidade, que são as capivaras. Com certeza. Exato, as capivaras não tem acima do bem e do mal. Não, exatamente, acima de tudo. E você pode ver aí que fica para outro episódio, né? E aqui a capivara, ela sabe o que acontece com a formiga, que você vê que ela tem um olhar assim, que ela tá de olho naquilo que ela a capivara tá sempre de boa, ela tá ali, sempre coletando informações com qualquer outro animal. Exato. Mas não é minha especialidade capivara, né? Mas enfim, eu gostaria muito de saber um pouco mais desse assunto, mas não tem tempo de vida o suficiente para saber tudo, né? Tem que focar um pouco ali. Né? E no caso, você escolheu um tema até pequeno, né? Que são as formigas. É verdade. É um tema que é rasteiro também, né? Bem rasteiro, mas que é um tema que pode subir também. Mas assim, apesar dos pesares, é um tema até doce, que adocica a pessoa, né? Isso. Justo, com certeza. E é um tema que realmente toma formas absurdas, assim, conforme a gente vai né, adentrando, né, naquele labirinto, né, que fica logo abaixo da primeira camada do conhecimento, né, sobre as formigas, e que a gente vai começar agora a adentrar um pouco mais aí nesses temas. Sim, aí. O inclusive ali no chat, ele levantou um assunto ali, seria realmente o tamanduá, né? Ele falou sobre o tamanduá. O tamanduá, ele é um animal, então, que tá ciente desse esquema todo aí de tráfico de formigas, de formigas traficantes e tudo nesse meio. O tamanduá, ele parece que já tá meio ligado no que tá acontecendo, é isso mesmo? Na verdade, não. Na verdade, o tamanduá, ele é apenas um drogado. Faz sentido. Até porque ele, com o seu nariz, né, ele vai cheirando as formigas. Exato. É só mais um viciado no meio. Exato. Ele seria um equivalente aí vamos falar da Cracolândia, né? Sabe aquela pessoa que tá ali meio aérea, tá só procurando ali. Né? Exato, ela não tá vivendo, né? Olha o movimento do tamanduá, ele é basicamente assim, ó. Procurando ali uma nova formiga. A próxima dose. A próxima dose, exatamente. É o extremo do vício, na verdade. Ele se alimenta basicamente de droga. Agora, eu queria aproveitar aqui o espaço, né, para a gente... Uma reflexão, né? Porque eu acho que mostra mais uma vez a amoralidade das formigas, né? O quanto elas estão nem aí para o bem e o mal. É que em toda sociedade que se preze, você tem, por exemplo, engarrafamentos. Por exemplo... Agora a gente tá indo para o tráfego de formigas, é isso? Isso, exatamente. Eu só queria fazer essa mudança aí um pouco. Tá, e assim, essa interação que você tem entre as entidades que compõem esse sistema dinâmico do tráfico de pessoas, como o Dalton já comentou, né, você sempre tem esse aspecto mais do conflito, da intriga, e daí que nascem os engarrafamentos, que as pessoas não se entendem e tal. O que é normal, assim, é uma coisa que faz parte de qualquer pessoa que tem um senso de moralidade. Já as formigas não, entendeu? Elas são muito bem organizadas porque
apesar do ódio que a gente sabe que está por baixo ali, elas canalizam muito bem esse ódio para a tarefa em questão, no caso, manter a eficiência máxima na distribuição de bens. Agora, em algum ponto da evolução, Antônio, provavelmente houve a utilização de engarrafamento por parte das formigas. Inclusive, garrafas são protótipos, né, disso. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte: a utilização do ser humano do engarrafamento é basicamente uma reprodução, né, a gente querendo seguir a trilha que as formigas seguiram na evolução. Por quê? O engarrafamento, como você disse, é uma forma de você gerar ódio, gerar intriga. Que são o engarrafamento com PET, com vidro ou vidro e metal, né, que é o carro. Entendi. Não, tudo bem. Então, por isso que, por exemplo, os grandes refrigerantes, né, eles são engarrafados, né? Então tem a ver com essa parada de doce, formiga. Isso, exatamente por isso. Isso é claramente uma referência a toda esse movimento. A domesticação também surgiu com as formigas, né? Quando elas criaram o PET. Tanto a utilização da embalagem quanto a utilização da domesticação do PET foi baseado nas formigas. Sim, também. Então, quando você tem um engarrafamento, o termo ele vai por causa disso, né? Porque nós temos uma embalagem de pessoas, que é o carro, né? Que é uma garrafa, e aquela embalagem ali que está chacoalhando, né? Feito como você tem um refrigerante, por exemplo, tá ali chacoalhando, né, com várias outras embalagens ali do lado, como se a gente estivesse numa esteira de uma fábrica, né? Então, gerando, é como se fosse um motor ali, gerando ódio, gerando intriga, porque enquanto você ali tá bravo, né, você tá xingando o outro ali na frente, tá prestando atenção no mais ali na frente que tá fazendo alguma coisa errada, vê um vizinho num prédio que tá parado observando engarrafamento fazendo coisa errada e tal, tudo mais. Então, o São Paulo, por exemplo, é um grande exemplo, né, de como utilizar a força do ódio para você mover a sociedade, né? Pode ver que é uma cidade que consegue faturar. Inclusive a cidade é cinza de tanto de um clima que está sempre. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui para que surgiu uma pergunta, acho que muito profunda, interessante no chat. É que o Barf Snow pergunta: que porra é essa? Então, como a gente estava falando, tanto o ânus tem a propriedade de gerar certos compostos, como outros órgãos reprodutivos também têm essa capacidade. Então, o sêmen, como você está falando aí, segundo a sugestão do colega, ele também é riquíssimo em açúcares, né? E pode ser utilizado sim, né, como uma base para as formigas utilizarem seus compostos químicos e gerarem alguma coisa ali aditiva, né, baseado nisso. Então, realmente, só que assim... É uma pergunta, então, realmente tem uma profundidade um pouco maior, né, do que a gente imagina, entendi. Mas eu não sou especialista nessa área, tá? Eu não entendo de porra nenhuma. Então, só para deixar claro aqui... Realmente é um assunto que exige muita dedicação, né? Só tem que ter tempo, tem que ter calma para estudar bem e entender, né? E é muito amplo, né? Porque se você for estudar muito rápido, você acaba tendo muito conhecimento precoce sobre o assunto, não é mesmo? Exato. E a gente sabe que é fraco, né? A pessoa que tem os problemas aí do conhecimento precoce, é até constrangedor. Só que é um assunto muito difícil de lidar, então não é bom agitar muito, senão o negócio mela. Justo, e aí o assunto acaba, né, caindo. Então vamos, né, seguir em frente aqui, né, para não ficar indo e voltando no assunto. E aí a gente pode prosseguir para algum outro tema. Justo. Só para eu receber aqui informações internas de que as formigas, elas passam a maior parte do tempo em contato com o solo. Eles deixam uma trilha de feromônio que pode ser seguida por outras formigas, correto? Correto. E aí as trilhas que são bem sucedidas... Isso, exatamente, que é o papel do ânus aí para manter a sociedade, né? Por anos e anos, isso aí. Exatamente. Porque aí as trilhas bem sucedidas, por terem mais feromônio, né? Porque mais feromônios são passados ali, né?
essa caminho ele é reforçado e, portanto, né, otimizando aí o processo. Então a gente vê que as formigas elas já sabiam utilizar muito bem o ânus. E isso já não é de agora, assim, entendeu? É algo que talvez a humanidade devesse copiar isso. Em vez de a gente colocar, tipo, semáforos, em vez de a gente colocar sinalização... A gente deveria imitar os cachorros e passar o cu no chão. Muito bem explicado e apontado por um especialista, é verdade. Os cachorros então, estão aprendendo, é verdade. O cachorro faz realmente bastante. O processo das formigas. Pode ver que quando você tem muitos cachorros na rua, eles seguem ali em grupinho, que é basicamente essa utilização ali, né, da esfregada. Processo, né? Exatamente. Isso. Esse é o tipo de coisa que só milênios de evolução podiam, né, realmente levar. E só agora os mamíferos estão chegando a isso. Só agora que os cachorros estão usando essa técnica. Não, tá na hora da humanidade tomar a frente nessa corrida. Não, isso aí é verdade. Inclusive teve uma apresentação artística, se eu não me engano, que tentou explorar esse lado aí das formigas, né? Onde vários atores ficavam nus. Essa originalmente era conhecida como Formiguinhas, só que aí por causa de direitos autorais com um filme que estava sendo produzido na mesma época, acabou ganhando outro nome de uma outra sociedade e foi chamado de Macaquinhos, exatamente. Justo. Bem então, eles tentaram somente então apresentar para o mundo essa técnica, esse modelo, né? Essa técnica de mover o mundo, né? Através do cheiro ou não. Isso, porque se você considerar assim, como eu estava falando, né, os animais de modo geral, porque veja só, uma pitada de conhecimento aqui para vocês. Nós somos animais, a maioria dos animais tem essa característica, e somos chamados de deuterostomas. A palavra deuterostoma não é baseada na questão do meu nome, ser Deutan, é outra coisa, mas a palavra deuterostoma significa aquele que vem do ânus. Por quê? A primeira coisa formada nesses organismos, a gente, macaco, todos é o ânus. É a primeira coisa, todos eles. Colocando aí a primazia, né, desse órgão. Ou seja, todo mundo em algum momento da vida não era nada mais do que um cuzão. Somente. Então, o que acontece? Se a própria natureza, a primeira coisa que surge na natureza, não tem bicho, não tem dinossauro, não tem nada. A primeira coisa, natureza, o que a gente vai fazer de vida? Um cu. Que é simples, é rápido e é a base. Isso mostra o quão importante é, né? Você pode ver que o design é perfeito, ele usa também uma forma geométrica, né? Que é o círculo perfeito. Você pegar ali o perímetro. O períneo. Calcular ali. Vai dar uma sequência de Fibonacci se você fizer. Você tem o raio e você tem o perímetro. Né? Exato, exatamente. Eu não entendo muito bem de matemática, não. Exato. Mas aí, inclusive, é por isso que a gente usa o pi para de repente esconder os palavrões, umas coisas, que já é uma referência, né, poética à origem de todos nós, né? Exatamente. Que é o cu. Rapaz. Exatamente. Não tem outras palavras. Por isso que é sempre importante, gente, quando você for levantar algum debate, alguma coisa, trazer uma pessoa especializada no assunto, com anos de estudo. Porque aí você chama uma pessoa qualquer, né? Não. Imagine vocês se todo podcast da gente, né, se todo episódio dos Gênios fosse um especialista, uma pessoa que acha que entende de qualquer coisa. Não, mas a gente teve aqui o Dalton, que falou muito bem sobre os pombos e sobre a rede, uma pessoa muito bem entendida, né? Ele, inclusive, ele tá se especializando para ser um especialista em todas as coisas do mundo, então ele ainda está estudando aí a ciência da sabedoria. Exato. E no último podcast a gente falou sobre a rinha de idosos, trouxemos o Dilton, excelente profissional, que sabe do que está fazendo, está se preparando ali, um aspirante, né, ao esporte, que já vem se preparando desde cedo. Agora nós temos aqui o Delton, né, que também excelente, uma participação especial, uma participação que está trazendo muito conhecimento a todos vocês aí. Quem de vocês aí sabia que o ser humano e a vida, né, ela é gerada através de um cu? Ninguém. São poucos os que sabem, os poucos que se dedicam à vida pra, né,
Pra desvendar esse tipo Pra desvendar. E tudo tem a ver com a formiga, então, não é mesmo, ô Dalton? A gente tentou, a gente ia trazer aqui sobre o tráfico, mas tem todo um background isso, ali maior, então, não é? Eu percebo que o colega Antônio, só para tirar esse elefante branco aqui da sala, que ele ficou um pouco chocado com a questão da utilização da terminologia cu, só que se você parar para pensar, é uma sílaba que é basicamente universal, é uma sílaba só, você vai utilizar anos, você vai utilizar períneo, por exemplo, certos idiomas acabam não acompanhando. Mudando, né? Exato. A troca de então, conhecimento. É um termo universal esse termo, então, certo? Exatamente, é um termo que todo mundo entende, né? Então, por exemplo, se você utilizasse anos, né, que é um termo que tem origem egípcia, né, que vem inclusive referenciando o deus Anubis, que era um cachorro, né, conhecido por cheirar o cu um do outro. Então, a palavra anos é uma palavra que é utilizada apenas para os idiomas que circulam aquela região e é mais para o ocidente, né? Quando você utiliza cu, é um termo muito mais generalista. E ele, Anubis, sempre fazia 2 vezes. Ele sempre fazia esse negócio de cheirar o outro 2 vezes. Daí por isso que ficou conhecido, né? A gente faz uma representação hoje, assim, né, na cultura brasileira, por exemplo, que é aquele negócio da 2 beijinhos, né? No caso dos cachorros da 2 cheiradinhas. Outro aspecto, né, que pouca gente sabe, né, em relação a isso, é que na Voyager, a Voyager 1 e 2, você tem aquele disco de ouro, né, que um dia a humanidade deixará de existir e este objeto feito por nós estará flutuando aí na infinitude do universo, né, até que seja engolido ou capturado. E lá, uma das sacadas do pessoal que desenvolveu, né, esse disco de ouro foi usar uma linguagem que seria universal, e assim, se outra civilização achasse isso, poderia entender. E lá tem o átomo de hidrogênio, lá tem algumas relações matemáticas, e a nobre representação do... Qual é o mesmo nome, Dalton? Cu. Isso. Muito bom. Exatamente. Porque, veja só, como eu estava falando a questão da origem, né, logo a questão da origem dos deuterostomas, você tem essa questão a primeira coisa que surgiu foi o cu. Né? Só que a natureza ela diversifica as coisas, né? Então você tem, por exemplo, também a questão do surgimento da boca, porque o pessoal fala assim, o cu é muito útil, mas a gente precisa de ter mais utilidades para ele, e a boca é meio que um complemento ao cu, muitas vezes troca de papel, né, dependendo da pessoa. Então os protostomas, que são aí, a gente está falando de outro tipo de animal, são seres que, né, no caso diferente de nós, eles surgem a partir de bocas, por exemplo. Então, que coisa mais universal do que uma boca e um cu? Não tem. Não tem. Né? Então, os franceses, eles quando, né, vão agradecer, eles falam o quê? Messi? Desculpa, como? Os franceses. Eles falam o que eles costumam fazer? Messi, bocu. Porque é a união, né? Exato, é uma língua que realmente ela abraça a sua humanidade da sua forma mais bela. Tem um filme muito bonito que fala sobre isso. Centopeia? Humana, é isso mesmo. Misericórdia. Lindo. É um filme assim lindo, você termina chorando. Que é uma mensagem muito bonita. Mas assim, dizem eu acho que a gente já fugiu muito do... acabar? A gente começou falando de formiga, tá falando de centopeia, que é outro bicho. Exato. Não, os animais, eles estão aí para desvirtuar todos os assuntos. Mas olha, eu acho que inclusive a gente já pode, de repente, aí abrir para a sessão da plateia, né? Porque a gente sabe que o tema é amplo. E aí a gente, com a interação, pode cobrir uma gama de assuntos muito maior, né? Com a presença aí da nossa dos ilustríssimos participantes do chat, né? A gente pode... O que é que vocês acreditam? Vocês acham? Pergunta aqui ao pessoal da mesa. A gente pode abrir sim a então podemos convocar o nosso e vamos tentar nos deter e nos manter no assunto, né, do debate de hoje, né, do podcast de hoje, que é o tráfico de formigas. Então, vamos Vamos deixar esse assunto aí do deuterostomo para um episódio específico. Porque aí a gente pode, né, correr atrás de um especialista, trazer alguém que realmente entende do assunto. Eu tenho um amigo que ele é especialista em cu também, ele é um político muito famoso. Eu passo para vocês o contato também. Ele é especialista em cu. Ele é o Francisco, não? Não. Não. Ele tem um problema. O Francisco, ele tem um problema.
Parece que é oco. Ai, desculpa. Não, a gente tem. Pois bem, acho que então vamos convocar aí o nosso mediador, que aqui já abri aqui a palavra para o ilustríssimo Lancelu. Lancelu, meu filho. Boa noite. Boa noite, Lancelu. Mais uma vez aqui você abrilhantando este podcast com sua voz belíssima e fazendo aqui esse meio de campo gostoso entre a mesa pra lá, e... pra cá, a eu olho aqui, eu olho lá. Exato. Mais uma Com vez, aquele... como eu sempre digo, como é bom ter gente que sabe do assunto falando, né? Outro Delton aí, meu Deus, é outro nível. É A outra gente coisa. começa nas formigas, vai das formigas até o cu, nossa, que coisa. Exato. Não temos correlatos, né? São muitos correlatos. Temos é por pra relatos. dizer que se você olhar que toda formiga tem. Então, tudo tem Todo tudo a ver. bicho tem. Perfeito. Exatamente. Já dizia o ditado, né? Tá com formiga no cu. Ai, de onde que veio essa expressão? Onde será que veio? Exatamente. Assim, tem variações, inclusive, eu peguei aqui outras informações das minhas fontes secretas, que existem outros termos como que são derivados dessa união, né? Entre o orifício, né, e a formiga, que daí que vem, inclusive, a palavra furico, a palavra fiofó, Isso. a palavra fiofores. Isso. São flexões do mesmo termo, utilizado em várias línguas. A gente sabe que tem essa origem é latina, mas ela também vai para outros ramos da língua, de outras línguas, entendeu? Não só no Ocidente, como também no Oriente. Então, assim, né, esse tema, ele realmente acompanha a humanidade em suas mais variadas facetas. É verdade. Perfeito. Bom, e durante aí a discussão, né, surgiu algumas perguntas, que eu algumas notei, se os nossos queridíssimos ouvintes estão mandando mais, mas eu queria começar com a pergunta do Chup aqui, que ele fala: se a fé move montanhas e as formigas constroem as montanhas, as formigas seriam as detentoras da maior religião do mundo? Exatamente. No fim das contas, sim. Porque se você... como eu estava falando da questão da relação entre as formigas e o movimento protestante, né, a questão que a contradição ali com os cupins, que eu tinha citado isso no começo, isso é apenas uma faceta, né, da interação das formigas com manipulação de modo geral, né? Então elas atuam em política, atuam em religião, atuam em futebol, atuam em jogos de computador, né, de videojogos de computador. Então, em todas as esferas, as formigas elas têm interação. Eu gostaria de ressaltar aqui, se o Delton me permite, é que o nosso querido ouvinte, qual é mesmo o nome do cidadão, Lancelu? Chupcosp. O Chupcosp. Deve ser aí, né? Não sei qual a origem do nome dele, mas deve ser uma origem muito egípcia, será que seja egípcio? Eu creio que seja, Chupscops. É verdade, parece um pouco. Mas ali já é uma mistura com grego, né? Isso que eu ia falar, é a mistura lá. Devia ser já na transição do... Exato, ficou naquela meiota depois de ali. 1500 a.C., quando depois do por aí, saiu por aí, o dilúvio, exatamente, Moisés, por aí mais pra frente. Bom, mas assim, ele levantou um ponto muito interessante, é que a fé, ela move montanhas, certo? Então, ou seja, ela precisa que montanhas estejam presentes para poder atuar. Faz sentido. E as formigas provêm isso para a humanidade. Então, assim, as formigas nos ajudam, porque a gente sabe que a fé ela é algo que é profundo na humanidade e ajuda a dar sentido ao mundo que é sem sentido. Então, as formigas, apesar de sua moralidade, fazem esse bem para nós, né? Criando montanhas, criando problemas, criando dificuldades para que nós possamos superá-los. Mais uma prova Então, da sua moralidade, né? Da mesma forma que ela faz o tráfico, me perdoe, da mesma forma que ela faz o tráfico, né, de seres humanos, pessoas, drogas, ela também tá ali criando montanhas para trazer um pouco de esperança, né? Então ela realmente é aquele ser que está no meio da guerra, né? Não que esteja no meio do muro, ela só não escolheu nenhum dos lados, ela tá por si mesma. É o Chaotic Neutral. Eu queria só, eu tive agora um déjà vu, né? Vendo o Antônio falar, porque me lembrou uma etapa do estudo de formigas,
que todas as pessoas passam, que é quando a gente realiza o que significa essa pergunta. Eu vi o Antônio começando a seguir, trilhar esse caminho, só que ele não chegou lá. Veja a correlação que você fez e veja se você não segue o mesmo caminho agora. Preste atenção. Você disse que a fé move montanhas, correto? Foi. E você disse, como, né, eu afirmei ali anteriormente, que as formigas elas são responsáveis pela maioria das montanhas, correto? Uhum. Você já viu um formigueiro quando ele está começando? Quando ele tá só um montinho ali de areia e tudo mais? É acho que uma eu vi miniatura algumas de uma Quando- montanha. Quando a gente ainda tem a possibilidade de interagir e destruir aquele processo, você já viu Uhum. isso? Já tentou fazer isso? Destruir um formigueiro? Não, nunca tive essa coragem. Pronto. Acontece, tem gente que tem essa coragem. Sabe o que acontece logo depois? Ele surge em outro local. E quem é Duas que vezes move esse maior. formigueiro? Verdade. Muito bom. São as formigas. Muito A palavra bom. fé, na sua originalidade, significa femiga. Ela vem de femiga. Justo. Vem no Que termo é, grego, Com né? o tempo, né, foi se contraindo. É da Que é mesma aquela forma questão que. que eu falei da adaptação das palavras para poder facilitar, né? Justo. Vamos pra Exatamente. praia. É Vamos o para a tráfico de praia. informação. Vamos à praia. Vamos pra praia. Justo. Então, Formiga. Mamão Formigas é papaya, daí, né? É isso. Justo. Formigas é igual a fé. Verdade. São elas que movem montanhas. Muito bom. Eu acho que é sempre bom, né, ter uma pessoa que realmente entende do assunto. Justo. Podemos ir para a próxima pergunta, Lancelo. Eu creio A que sim. próxima pergunta, o MD Caleb, ele falou: é verdade que as formigas permitem os humanos se achem os donos do planeta, mas se quiserem, assumiriam esse posto a qualquer momento? Como assim? Não Como tenho se elas dúvidas. não estivessem no posto? Não entendi isso. Então, eu acho que algumas pessoas se perderam e não perceberam como o ser humano é apenas um servo da formiga, no final de contas. Exatamente, mas eu puder aqui já pegar aqui a deixa, né? Essa confusão. Não, veja só, eu acho que ele tem um ponto aí, porque isso já mostra aqui, né, que como é o nome do cidadão mesmo, Lancelu? MD Caleb. MD Caleb, quer dizer, né, deve ser ali uma origem, o quê? Caleb, subsaariana. judaica, meio judaica. turca. De mais ou menos a lei do quê? 1300 a.C., 1250, né? Por aí. Por aí. Pronto. Ele, certamente, né, e isso é mais uma prova de que as formigas têm esse sistema muito bem desenvolvido, porque a gente até menospreza, entendeu? Porque, assim, o verdadeiro chefe, a pessoa que realmente está acima, a pessoa que realmente comanda, ela não aparece. Porque ela sabe que se expor significa colocar o seu poder em Em risco. risco, justo. Então, o que é que elas fazem? Somos apenas formigas. Só estamos aqui de passagem. E tem Vocês que aquele mandam. ditado, né? A formiga que se Exatamente. destaca, ela é cheirada, né? Que mudou depois o Justo, prego, que se destaca é justo. martelado, que é um paralelo que acontece. É verdade. Exato. Então, assim, mais uma vez, claro aqui, Caleb, que a gente está aqui já querendo mostrar também, né, que na sua amoralidade, ela também é muito fria e já enganou aí toda a humanidade para fazer com que a gente ache que elas podem, talvez, tomar nosso lugar. Quando, na verdade, elas já estão lá, entendeu? Elas só vão deixando a gente. Nós somos meros pets das formigas. Somos É marionetes que nem desse gato, futuro é que nem sem gato. destino. Ah, o gato é dono da casa. Não é, nunca foi. Mas ele acha que é. Entretenimento muito bom, inclusive. A Formiga está investindo bastante agora, esse ano, aí, na questão da movimentação aí da capacidade humana. Pode ver que tem várias coisas acontecendo ao longo do ano aí, que é provavelmente para gerar aí uma boa leva de intriga para ser, né, realocada aí ao longo dos anos através da informação. Exato. O Brasil, inclusive, é um dos grandes centros de distribuição. Grandes portadores de ódio. Mas de longe, de longe. Aqui O Brasil avançou muito nos últimos anos nesse aspecto. Tem histórias que são geradas aqui que são incríveis, assim. Se você visse num filme, você fala, não, isso não é verdade. E tudo manipulação, né, da questão das formigas para poder gerar o motor da fofoca, que é o que elas necessitam, né? E aí, engajamento, né? Engajamento que é o que gera like. Sim, e é o que eu tava dizendo, eu até verdade. entendo como dizem assim, não, porque os humanos são os seres que estão no topo, por que a gente faz foguete, porque a gente vai pra lua, tipo, isso é coisa inútil, foi pra lua, voltou, subiu no Everest, voltou. Fez o Não quê? achou a Nada. cocaína que tem lá. Pegou umas pedras e trouxe.
Grande bosta. O pessoal sobe no Everest, cheguei. Foi lá, Tipo, tirou uma a foto e formiga voltei. tá sempre fazendo alguma coisa útil, né? Exato. Tá pensando que todo mundo é feito a gente que tá discutindo coisas úteis pra trazer conhecimento pros outros? Não. Justo. Inclusive, as pessoas não querem que se fale desse tipo de assunto. Se você for Não, falar pois e chegar numa rodinha de amigos e falar, hoje estamos falando sobre por que os pombos estão, ou por causa das formigas, as pessoas vão te chamar de louco, vão rir da sua cara. Mas a verdade está aí o tempo todo e nós estamos aqui para denunciar. A gente tá falando aqui, elas vão deturpar essa informação. Quando chegar no vídeo uma terceira, quarta pessoa, já mudou completamente. Justo. Então, Olha, eu acabei aqui de receber das minhas fontes internas, fontes anônimas, que se você que tem uma Bíblia aí perto de você, se você abrir em Provérbios 6, do versículo 6 a 11, você vai ler o seguinte: aprenda com a formiga, preguiçoso. Justo. Observe como ela age e seja sábio, embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante. Ela trabalha duro durante todo o verão. Ou seja, as formigas vêm implementando sua mensagem há muito tempo. Entendeu? Justo. Fazendo com que a gente se conforme a trabalhar sem um senso de autoridade. Por que eu estou trabalhando? Porque eu preciso trabalhar. Para que eu estou trabalhando? Para as formigas. Entendeu? Então não é de hoje, minha gente. Não é de hoje. Isso aí, as formigas já vem humilhando a gente há muito tempo, entendeu? É verdade. E tá escrito. Inclusive aqui, gostaria até de agradecer ao vivo aí, a minha fonte, que vem aí fazendo uma pesquisa enquanto esse episódio tá rolando. Não vamos dar Ela tá nomes, indo mas exato. como estamos falando de Bíblia, vamos chamá-la de Ruth, talvez. É um personagem bíblico, boa, tá ali. obrigado, Ruth. Eu acho que eu posso colocar o nome de agente de Ruth. Pronto, pode ser? Acho que aí não Pode expõe chamar ninguém. A Não gente expõe poderia ninguém. chamar ela de Meusequias, Nabucodonosor, mas aquela questão que eu falei no começo é bom sempre encurtar pra facilitar. Exatamente. É um Pronto. nome que é Ruth é uma mais boa rápido. escolha de nome. Maravilhoso. Que pouca gente sabe é uma sigla que vai ser revelada no próximo episódio. Mas prossiga, Lancelot. Fique ligado. Rapidão, desculpa. Tô falando num assunto aí sobre a questão de que há muito tempo a formiga vem humilhando a gente. Pode entender que o amido ele é muito utilizado na nossa alimentação em todos os aspectos. Sim. Ele é provido do quê? De um produto que existe no mundo inteiro, que é o milho, que é a maior afronta das formigas pra gente. O nome vem disso. Meio que dizendo assim, estamos humilhando mesmo e vocês vão usar isso aí. Come aí o quê? O milho. Toma aí várias humilhação aí O pra milho. você. Aí, Tanto tá é, cheio de a milho maior aí, prova disso é espalhado. que qual que é o sonho de muitos brasileiros quando jogam na Mega Sena? Ganhar 1 milhão. Exato. Por quê? Exatamente. E tem muita Porque gente é que a se move pessoa que muito acha que querendo tem alguma milhões coisa. e milhões e milhões. Então, acha que tem poder, tem 1 milhões. Mas ele não entende que no fundo é a formiga humilhando ele. Você tem 2 milhões. E é só uma zombaria as formigas pra gente. Fala assim, vocês aí correndo atrás de milhões. Tem um pesquisador muito famoso que ele estudou esse comportamento e a relação desse o trabalho da formiga, chama Karl Marx. Se vocês olharem depois, procurem aí sobre ele. Depois olhem Karl lá. Marx também, que é patrocinador aqui. Você que tá construindo aí, quiser fazer uma limpeza ali, pintar uma calçada, Karl Marx. Karl Marx. Desculpa, Melhor eu tenho que cal do abrir. A gente precisava Melhor cal. dessa janela para poder E falar é dos nossos formigas, patrocinadores. Oi? É contra formigas. Formigas não gostam de cal. Exatamente. Verdade. Exato. Então, Parece muito cocaína hashtag e Ed. acaba trabalhando. Né? Cal é Karl Marx. Contra as formigas e para pintar sua calçada de branco. Karl Marx. Patrocínio, inclusive, da Sobras, que é a Sociedade Brasileira de Saúvas. Isso aí. Podemos ir para uma próxima pergunta, Lancelot. Gênio. Podemos prosseguir para a próxima. Podemos. Porque eu achei uma questão muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que o Blitz 64 bits perguntou: o Homem-Formiga é um herói dependente químico? Com certeza. Certamente. Certamente. Sim. Pode E ver se que ele você o vê- tempo todo cheirado. Exatamente. E a história dele é o quê? Um criminoso. Ele Criminoso. trabalha. Uma pessoa que se enxerga acima da lei. Exatamente. Acima do se bem e do enxerga mal. Acima de todos, inclusive. Justo. Ou abaixo. Dependendo do botão que ele Exato. apertar. Assim, Pode pra ver, quem ele realmente tá entra no acima, ele não faz crime. questão se tá acima ou tá abaixo. Ele entra no mundo do crime, né? Se associando às formigas, né? E
quando ele tá na sua forma gigante, por exemplo, para poder fazer um alto consumo de entorpecentes formiguescos, né? Porque aí você tem, né, uma proporção ali. A história era toda baseada na história de queda Inclusive, e já, assim, enquanto herói, né, fictício do universo da Marvel, né, o Homem-Formiga, ele realmente já traz pra gente no subconsciente essa relação com Deus Teratoma. Porque veja só, no último filme dos Avengers, uma das possíveis soluções para o conflito da história, que era Thanos, Justo. seria o Homem-Formiga, né? entrar, né, ali na cavidade anal do Thanos e crescer. E crescer. É no nome, né? O Thanos. É isso que eu ia dizer, o Isso. nome dele não é à toa, né? Exato, Não, exato. então, É o subtexto, é isso que eu Só digo. que Ó, tem a história e o subtexto do filme. Inclusive, Inclusive, tem informações no aqui podcast que pega o subtexto. isso aí... Inclusive, se você Deixa eu só terminar aqui, desculpa, Fala aí. Delton. É que assim, tem né, se você pesquisar nos grandes fóruns ali na Deep Web, em lugares onde você pode vazar esse tipo de informação, tem informações de que o desfecho da história original era justamente esse. Porém, para evitar não somente escandalização, né, mas é mais para evitar mesmo a gente de abrir o conhecimento das pessoas, né, porque a vida imita a arte imita a vida. Não podia, não, né, foi vetado pela sociedade ali secreta das formigas que você não poderia ter esse desfecho. Portanto, fizeram esse final alternativo ali, onde todo mundo já conhece, e aí, em vez de ser o Homem-Formiga, que deveria ser o salvador, que traria o balanço de volta à humanidade, né, não escolhendo nenhum lado nem o outro, somente como metade da civilização e da humanidade, abraçando do universo. A apatia moral, né? Exatamente. Trazer o universo ao seu padrão, ao normal. Nem um lado, nem o outro. Ninguém resolveu, volta tudo do jeito que estava. Nem um lado, nem o outro, muito pelo contrário. E se vocês notarem, a Marvel é centrada nesse assunto que a gente falou da origem do ser humano, da origem dos organismos de modo geral. Tanto que a sigla da Marvel é MQ. Justo. É Marvel do universo da Marvel. Universo. Já porque assim, Marvel é a empresa, mas o universo, que é realmente infinito... É isso. MQ. Exatamente. Faz sentido. Acho que podemos passar para a próxima pergunta, né? Pode. Vamos prosseguir para a próxima pergunta. Não sei se vocês chegaram a ver, eu sei que o Zé conhece, mas temos aí o jogo Grounded, que lançou há pouco tempo, né? Que você é reduzido do tamanho de uma formiga e você tem que sobreviver naquele meio, né? Como uma formiga. Daí o Mr. Gabriel Lins perguntou, né? Seria o jogo Grounded uma simulação do funcionamento do tráfico mediado pelas formigas adaptado para o entretenimento humano? Na verdade, é apenas mais um tipo de droga para criança. Que é a especialidade das formigas. É a especialidade das formigas. Novamente as formigas. Tanto é que o público-alvo é criança, o tema é criança e formiga e drogas. Exato, E a pequenez, já Que é um fazendo essa alusão em Alice no País das Maravilhas, né? Ficar pequeno e consumir drogas. Justo, verdade. Que é isso que, na realidade, se trata a infância, né? É isso que a infância deveria ser. Exatamente. Drogas pesadas, tipo açúcar. A infância de alguém não foi assim, foi errado. Exato, exatamente. Se você não foi pequeno, não usou drogas, Cheirar uma formiga. você é privilegiado, formiga, sim. Nunca lambeu um tijolo. Nunca comeu um pó de terra, de reboco de parede. Exatamente. Por que vocês acham que as formigas estão fazendo isso sempre? Só quem imita que entende. Justo. Ô Dalton, surgiu uma questão aqui no chat, não sei se o Lancelot anotou essa questão, mas eu estava esperando uma oportunidade para falar e tirar essa dúvida, né, com um especialista do assunto. Seria o tamanduá bandeira, eu não lembro se o Lancelot puder pegar depois que foi, seria o tamanduá bandeira apenas um sinalizador de ponto de droga? Não, ele é o conhecido como, ele ganhou esse nome por ser o maior X9 da natureza. Por quê? Lembra que eu falei que tem esse movimento característico dos tamanduás? Justo. Imagina que você faz isso, então, se é um tamanduá normal, você está fazendo isso ali na natureza, então não sei o que, um outro bicho, pode cogitar assim, ele tá assim porque ele tá tonto, tal, não sei o que, alguma coisa. O problema do tamanduá bandeira é que ele tá ali o tempo todo, gente, formiga, tem formiga aqui, tal, não sei o que, tá sempre dando bandeira enquanto ele tá procurando as drogas. Exato. Por causa disso é que ele ganhou esse nome, né? Ele entrega todos os pontos de formigueiro. Então, não é o fato dele ser realmente um
um infiltrado ali onde denuncia, né? Mas ele é só realmente um cracudo, um viciado que não tem noção sobre o do que tá próprio... acontecendo. Exatamente. E é por isso que eu acho que nesse ano, inclusive, vai ser proposto ainda, né, vai ser discutido no Congresso Nacional, a possibilidade de colocar o tamanduá bandeira, pelo que ele representa aqui que a gente discutiu, como o símbolo do patriotismo brasileiro, né? Isso, que é basicamente o símbolo, estar drogado sem saber o que está acontecendo. Exatamente. Que é a situação do brasileiro. É verdade. Isso é indiscutível. Incrível. Tem mais alguma pergunta, Lancelot? Bom, eu acho que as perguntas acabaram se direcionando um pouquinho para fora da parte do tráfego, um pouquinho mais pro lado do cu. Não sei se vocês querem Eu acho que é um finalizar assunto com muito, essa. Dá muito espaço, então, baixo, pra muito o- profundo. Não sei Ó, se- eu acho que a gente pode dar espaço assim pro cu e terminar com o cu como assim, a gente começou, né? Com a mensagem de esperança, né? É como se Claro. fosse um Ouroboros da natureza. Muito bom. Então, Vamos lá, uma o pergunta termo de- cu doce, né, surgiu por causa da formiga. Foi essa pergunta aí, só para finalizar. Ah, faz sentido. Sem mas dúvida. com certeza, com certeza. Isso aí, não tenho Se, dúvida. se você quer saber qual o animal que tem, né, a gente, o ser humano, é segundo lugar de animais que conseguem tirar o melhor do cu dos outros, né? Mas que como eu falei no começo, de vários produtos são baseados em anos, né, de experiência e também E são baseados. desenvolvimento, né? E desenvolvimento. Anos de desenvolvimento. Mas a formiga que está em primeiro lugar. Né? Tem muitos ditados que são baseados nisso, né? Na questão assim, sentar em formigueiro, né? Tipo assim, como é que é aquele ditado que fala que você não tem medo de formigueiro? Como é que é? O que vem de baixo não me atinge, então senta no formigueiro. Justo. Esses ditados, ele vem basicamente de você assumir e entender o contexto de que a formiga é um dos maiores exploradores anais que existe na natureza, Exatamente. né? Tanto pelo conhecimento da própria anatomia, né? Daquela questão que eu falei assim, de que ela gera vários compostos ali misturados ao ácido fórmico, né? Então, Sim. a questão de fazer o rastro dos feromônios no chão, no terreno onde elas passam, no modo geral, arrastando o cu no chão. Então, a formiga, ela tem uma habilidade anal extrema, né? Então, se você tem um organismo que na sua diversidade da natureza, ela tem tanta capacidade anal e em relação a explorar os outros bichos nesse sentido, assim, você tem basicamente o maior anus bender, né, da natureza, né? Verdade. Então, E esse é um comportamento que eu acho que, inclusive, é uma das mensagens, né, que eu acho que a gente deixa nesse podcast, é a apatia moral das formigas, né? Inclusive, Lancelot, não sei se você puder ler aqui um comentário belíssimo que o Henrique Vinhola colocou aqui no chat, não sei se você está... Claro. Você pode ler aí com sua voz aveludada? Inclusive, Thiago, se você puder claro. botar aí de repente uma música pra dar o clima aí. Não, pode falar, Lancelot. Espera só um minutinho aqui. Ok, esperada deixa. Quieta, a formiga acorda, espreita para dentro do nada, e para além das gotas da escura folhagem e do mundo murmúrio noturno, profundo no desfiladeiro do verão, não se ouve mais nada. Que lindo. Maravilhoso. Lindo. pode ver que é um poema que ela se refere à questão da exploração de cavernas e anos, né, como um paralelo nas formigas, né, que ela existe. A questão que ela fala que ela fala e não existe nada que se refere à origem do anos quanto à origem do ser vivo. Belíssima leitura. Nada. Inclusive, no final, ela faz essa alusão, né, o profundo, no desfiladeiro do verão, não se ouve mais nada. Ou seja, todo esse aspecto não tem um objetivo específico. Porque o objetivo da formiga é guiado pela sua apatia moral. Portanto, ela não se interessa. Ela sabe que quando chegar lá, não se vai ouvir mais nada, porque nada faz sentido. Somente a transcendência, a moralidade que as formigas já trazem dentro de si. Exato. Fica aí, excelente comentário, Henrique Vinhola. Você é realmente uma veia poética
que não deve ser de agora. Você deve ser Você tocou no nosso. Você tocou no nosso âmago do âmago. Exato. No fundo do ser. No coração. No fundo. Bem fundo. Muito obrigado. Eu tô em silêncio aqui porque eu preciso digerir esse poema. Eu vou até repeti-lo. Quieta. A formiga acorda. Espreita para dentro do nada. E para além das gotas da escura folhagem do murmúrio noturno, profundo no desfiladeiro do verão, não se ouve mais nada. Lindo. Belíssimo. Que Olha, lindo. Henrique, se você puder aqui sempre nos abençoar com uma leitura poética que cabe, assim, eu, como todos nós aqui, né, somos homens, somos pessoas da ciência, né, a gente perde um pouco essa finesse da leitura da realidade que só o artista tem. Sim, Então, assim, um ser humano como o Henrique Viola, ele olha todo esse assunto complexo, consegue traduzir em pouquíssimas palavras o que todos nós estamos sentindo. Quer dizer, um artista. Justo, ele faz expressar do assunto que estamos falando, neste caso, Formiga, ele trouxe uma emoção e trouxe um pouco de alma para um debate, para assunto que é sem alma. Sim, exatamente. Não, é um assunto que assim, o papel da arte. Justo, trazer alma e sentimento para um debate totalmente científico, totalmente técnico, isso aí. Sem viés ideológico. Que inclusive é onde as formigas falham como sociedade, né? Tipo, é o último epíteto da sociedade formiguense, que é a questão de ter abandonado a arte, né? Então, nós ainda como humanos, ainda, né, conseguimos nos segurar nessa capacidade de gerar arte, coisa que formigas não fazem pela sua falta de capacidade moral, né? Então, e aí? Será que realmente elas são superiores, né? Que nenhuma me ouça aqui. Mas, né, será que existe essa superior? Será que a gente tem que dar um passo para trás na questão de seguir o caminho que as formigas fazem, né? Então, fica aí a dúvida, né? Exato. Justo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Henrique Viola nos ter abençoado. Henrique Viola, que da próxima vez pode trazer para poder fazer uma música também por trás, né? Exato. Se isso não já for uma música, entendeu? Porque assim, a gente sabe que não, é porque ele vem, tá Henrique, pega a viola dele. Exato. Já vem com a viola, né? Isso aí. Exato. Parabéns. Anota aí. Incrível, tá? Vou até entrar em contato depois. Já pega aí o CPF do menino. Isso. Pega também o número do cartão e os 3 números de trás também, por favor. Puder me passar ali no privado, é muito importante, viu? Os 3 números são os mais importantes. Esqueci de 3 números, adiantou de nada. Que é só pra fazer o cadastro aqui no podcast. É que a gente tá com um método novo, né? Porque pega só o RG e fica ruim. Né? Exatamente. Exato. Lancelot tá aí por trás desse sistema, né? Que a gente tá fazendo aí. E sabe a importância de colocar os 3 dígitos, não é verdade, Lancelot? Nossa, sem esses 3 dígitos, o sistema quebra. Não funciona. É nem porque vai, é o espaço que tem no banco de dados que precisa ser preenchido. É só por questão de dados mesmo. Protocolo, gente só uma questão de protocolo. Só clicar no aceitar ali, digitar o número. Perfeito. Pois bem, então acho que podemos finalizar aqui, né? Mais um excelente debate. Delton, desculpa, eu sempre estou confundindo. Delton, alguma consideração final? Assim, que você, qual seria a pessoa que chegou até aqui e de repente está meio perdida? Qual seria a principal mensagem que você queria deixar neste episódio diante de todos os seus conhecimentos? Olha, a mensagem principal é o seguinte: a gente pode sim se espelhar na capacidade de união das formigas, na capacidade de trabalho delas, mas a gente também tem que tomar cuidado para não se deixar levar, né? Tem que alcançar um tipo de equilíbrio diferente daquele que as formigas propõem, daquele que elas mostram pra gente. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: apesar da fofoca, do ódio ser um grande motivador, uma grande força que é para ser utilizada de uma forma eficaz, a gente tem que tentar alguma coisa nova, a gente tem que tentar sair do mesmo, né? Não seguir a trilha, fazer um caminho diferente, dar a volta,
né, fechar o ciclo. Então, como humanidade, eu acho que o nosso passo, a única coisa que a gente pode fazer para ultrapassar a capacidade das formigas de sociedade e um dia chegar no topo, é talvez olhar, né, por fora, correr por fora fazer uma corrida por fora nessa questão. Então, nada mais justo do que a gente abordar vários assuntos, conhecer vários temas, para que a gente, assim, no fim das contas, consiga se superar como sociedade. E como você falou aí, a arte é um bom início para isso. É uma boa pedida. Zé, você tem aí suas considerações finais? Eu acho que no final das contas o que vale é o que realmente importa. E tudo aquilo que foi dito foi falado. Tá? E a pessoa que escutou tem o direito de ouvir. Então. Concordo plenamente. Eu não tenho mais o que falar, porque tudo que vai ser dito aqui vai ser conversado. Então eu acho que é melhor deixar de. Melhor não falar mais do que isso, porque se eu falar mais, eu terei dito. Então, Exato. Esse é o meu ponto. Ideal que você quer, né? Justo. Então, assim, eu só queria. Perdão, Lancelot, você aí gostaria de repente fazer suas considerações finais? Bom, novamente eu queria falar que plateia maravilhosa esse chat, né? Porque para quem não tá só escutando depois, tá perdendo ao vivo aqui a interação com os ouvintes ao tempo real, né? Como o caso do Henrique aí, que maravilhoso esse poema novamente. Belíssimo. Belíssimo. E que fiquem atentos aí, fiquem de olho agora, vocês sabem mais sobre o tráfico de formigas e sobre o cu. Então aproveitem e levem o conhecimento e busquem o conhecimento. Lembrando que o Gênios Podcast é gravado toda terça-feira às 19 horas no canal twitch.tv/Emerson. Você pode escutá-lo também em qualquer caso você tenha chegado agora, né? Não saiba ainda, você pode escutar ele lá. Já estamos no Spotify e no Anchor, né? Anchor.fm. Você pode ouvir aí, você que gosta de. Quero ouvir aí, saber um pouco mais do mundo, ter conhecimento aprofundado sobre diversos assuntos para poder levar meu nível de conhecimento, né? De meu QI. Exatamente. E você pode procurar a gente no Spotify. Os links estão aqui no chat também. E não perca a gravação ao vivo, caso você esteja ouvindo ou vendo este vídeo depois. E se quiser entrar em contato comigo aqui para procurar saber um pouco mais, é só entrar em contato com a Associação Nacional e União de Saúvas, Doutores em Cidadania e Educação, né, a Anos Doce. Então vocês entrem em contato com a gente. É verdade. E, né, é só falar que temos todas as informações possíveis para passar. Pronto. Então, eu gostaria de pedir isso aí, se de repente puder botar uma música triste, fazer minhas considerações finais e dar o meu adeus. Zé, você pode me fazer esse favor? Uma música triste. Posso. Tururu aí. As formigas dominaram o planeta. Elas lutaram, elas venceram, mas a que custo? Abandonaram a moral, abandonaram os bons costumes, abraçaram a apatia de suas almas. São mais eficientes, são melhores, dominam o planeta. Elas venceram, mas a que custo? Fica a reflexão. Muito bem. A que custo? Excelente. A que custo? No plural. Então é isso, minha gente. Fica aí a reflexão. Eu espero que vocês possam refletir muito aí durante a semana. E até o nosso próximo episódio. Um cheiro para todos. E questionem sempre. Abracem a apatia e a moral. Aqui é o Deltan e tchau. Muito obrigado, galera. Até a terça-feira que vem, às 19 horas. Espero vocês. Tchau. Valeu!